A 32ª edição da Olimpíada Entre Empresas está chegando na reta final e junto com ela vem o aguardado baile da Olimpíada, que será realizado no dia 8 de julho no pavilhão de eventos Henri Paulo. O baile é o momento em que ocorre a escolha da garota Olimpíada e a premiação dos participantes. O evento terá início às 20 horas com a cerimônia de premiação dos campeões. Às 20h30 será realizada a eleição da garota das Olimpíadas. O baile, que contará com a presença do robô LED, começará às 22 horas e terá animação garantida das bandas Tchê Chaleira, banda GDO e Arrasta Fole. Durante o baile serão realizados sorteios de 3 prêmios em dinheiro no valor de R$500, além de uma lavadora, um fogão e uma secadora da marca Miller. Os ingressos antecipados já estão disponíveis por R$30 e podem ser adquiridos em diversos locais em Timbó, como Casa Tafner, Comercial Frari, Clube Ordina e nas empresas participantes. Também é possível adquirir ingressos em Rio dos Cedros, na Casa Tafner, em Rodeio, no Joel Dossi e também em Benedito Novo, na Autoescola 3A. E atenção aos moradores dos bairros Capitais e Tiroleses. Um dos principais reservatórios de água ali da estação de tratamento de água está passando por serviços de limpeza, recuperação e impermeabilização. Essas ações são necessárias para garantir a qualidade da água por meio da conservação da estrutura. Devido a esses trabalhos de limpeza, recuperação e impermeabilização, é possível então que ocorra falta de água ao longo dos próximos dias. Bairros Capitais e Tiroleses. A previsão é que os serviços sejam concluídos até o dia 15 de julho. Nesse período, é importante que os moradores economizem água, a fim de evitar maiores impactos. Para minimizar esse impacto da manutenção, os outros 2 reservatórios da ETA, incluindo o mais recente, com capacidade de armazenamento de 1 milhão de litros, estarão fornecendo água provisoriamente para as residências afetadas. Atenção então, né? Economia de água a gente tem que fazer sempre, mas nesse momento é mais importante ainda em função dessa manutenção que estará sendo realizada pelo SAMAI. Olha, ontem ali no salão de festas da Associação da Miller aconteceu a transmissão de posse do Rotary Clube de Timbó e também do Vale Europeu, do Rotary Clube Satélite Vale Europeu. O Marlos Campreguer, que foi o presidente da gestão 2022-2023, fez a transmissão então para o Jaime Odair Bittencourt. Um abraço aí para o Marlos, para o Jaime Odair Bittencourt, sucesso aí na gestão do Jaime, parabéns para o Marlos aí pela sua gestão à frente do Rotary Clube de Timbó. E também teve a transmissão do Satélite Vale Europeu, a Ilvana Tomazelli Wiesenthiner, esposa do Jaime Wiesenthiner, que já foi inclusive governador do distrito do Rotary, passou então o cargo, deu posse para a Marília Reinheimer, que é esposa do nosso companheiro do Rotary Clube Timbó Pedra do Vale, o Éder. O Éder, que é o primeiro damo, lá do Vale Europeu. Então, parabéns também para a Ilvana, sucesso para a Marília à frente do Vale Europeu. Os Rotarys, os clubes de Rotary aqui da nossa cidade, temos o Timbó, o Rotary Clube de Timbó, temos o Vale Europeu e temos também o Pérola do Vale, 3 clubes de Rotary aqui da nossa cidade. Ontem também o Interact fez a sua transmissão de posse. Na semana que vem, na terça-feira, será a vez do Pérola do Vale e também do Rotaract Clube aqui da cidade de Timbó. O Rotary, essa entidade tão importante mundialmente falando. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, receberá um investimento de aproximadamente 1,3 bilhões de reais este ano para importantes obras em rodovias de Santa Catarina, que são as duplicações das BRs 470 e 280, consideradas estruturantes pelo governo federal, estão avançando aí com ritmo acelerado nas regiões do Vale do Itajaí e Norte Catarinense. Nesta última terça-feira, dia 27, o ministro dos Transportes, Renan Filho, e o diretor-geral substituto do DENIT, o Fabrício Galvão, realizaram uma visita técnica aos canteiros de obras das 2 rodovias. Além dos valores destinados a essas obras, o investimento da União para a construção, manutenção e conservação de aproximadamente 1,6 mil quilômetros de estradas em Santa Catarina será somado, totalizando cerca de 1,3 bilhões de reais.
A Volkswagen anunciou a suspensão temporária da produção em suas fábricas de automóveis no Brasil devido à estagnação do mercado. A empresa informou que todas as medidas de flexibilização para os trabalhadores, incluindo a suspensão da produção, estão em conformidade com um acordo coletivo firmado entre o sindicato e os colaboradores da Volkswagen. A fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná, responsável pela produção do T-Cross, está operando em regime de layoff, suspensão temporária de trabalho, em um turno desde 5 de junho desse ano, com previsão de duração de 2 a 5 meses. Outro turno da unidade está parado desde segunda-feira, dia 26, e permanecerá suspenso até sexta-feira, dia 30, utilizando o regime de banco de horas. E as montadoras aí se adequando, né, a essa realidade de mercado. Não estão vendendo, ou estão vendendo muito pouco, muito aquém daquilo que é a sua capacidade de produção. E aí a produção de carros suspensa temporariamente no Brasil aqui da Volkswagen. Olha, uma notícia preocupante: Santa Catarina ultrapassa 70 mil casos de dengue no semestre e tem o maior número dos últimos 3 anos. Santa Catarina registrou 74.500 casos de dengue no primeiro semestre deste ano, número que corresponde a uma média de 12 mil infectados por mês desde janeiro. O dado foi confirmado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, a DIV, de Santa Catarina, nesta quarta-feira, dia 28, e é o maior número dos últimos 3 anos na comparação com o mesmo período, ou seja, o período de janeiro a junho. Em relação a 2022, o número de pacientes infectados com a doença no primeiro semestre em Santa Catarina cresceu cerca de 6%. Na mesma data do ano passado, o estado somava 70.100 casos positivos. Já na comparação com 2021, porém, o aumento foi mais de 400%. Na época, em junho, registrava-se 16 mil casos de dengue. Ao menos 71 moradores catarinenses morreram em decorrência da doença este ano. Apesar de 16 ainda estarem em investigação, o número de mortes em relação ao ano passado diminuiu em 7%. Joinville é a cidade que concentra o maior número de óbitos, assim como de pacientes infectados. São 19.623 casos confirmados, sendo que 37 deles evoluíram para um óbito. Essa questão da dengue preocupa porque os dados estão aí, estão numa crescente, apesar de que o comparativo com 2021 e 2022 é um comparativo que é complicado de fazer, porque não se falava em outra coisa, não se registrava outra coisa, a não ser Covid-19, naquele período ali, exagerando aqui, né, que só se registrava isso, mas o foco era total na questão da pandemia e na Covid. Então, os dados sobre outras doenças ficam prejudicados, com certeza, nesse período. Mas, obviamente, que a dengue está aí, ela preocupa e ela pode se tornar grave, casos graves, inclusive levando a óbito. Então, a gente tem falado muito sobre isso por aqui. Todo cuidado é pouco e é uma participação que tem que haver a participação do órgão público, da saúde e principalmente da população no sentido da prevenção. Olha, começam a sair os dados do censo 2022. Santa Catarina teve crescimento no número de habitantes em 3 de cada 4 cidades nos últimos 12 anos, porque o último censo é de 2010. E aí agora saiu o censo de 2022, se iniciou a divulgação dos dados. Os números são do censo 2022, foram divulgados ontem, quarta-feira, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. As cidades com maior crescimento tiveram alta acima de 60% no período entre os 2 últimos levantamentos populacionais. Vamos pegar as cidades de Santa Catarina aqui que mais cresceram. Em primeiro lugar está Itapoá, com 108% de crescimento, de 14 mil passou para 30 mil habitantes. Barra Velha cresceu 102%, de 22 para 45 mil. Passo de Torres, olha só, né? O litoral crescendo muito aí. Passo de Torres, lá no extremo sul do estado, de 6 mil para 12 mil. Balneário Gaivota também, lá no sul do estado, de 8 para 15 mil. Araquari, também lá no sul do estado, de 24, não, esse é no norte do estado, aqui Araquari no norte, de 24 para 45 mil habitantes. Guatambu, de 4 para 8 mil. Balneário Barra do Sul, que é ali também perto de
de Joinville, São Francisco do Sul, de 8 para 14 mil. Bombinhas, de 14 mil para 25 mil habitantes. Porto Belo, olha só os municípios que mais cresceram aqui entre os 10, 12 municípios. Basicamente todos eles do litoral. Porto Belo aqui passou de 16 para 27 mil habitantes. Tijucas, de 30 mil para 51 mil habitantes. Estava observando aqui o mapa de Santa Catarina com o crescimento. Blumenau está agora com o censo com 361 mil habitantes, Indaial com 71.549 habitantes, Timbó no censo 2022 46.099 habitantes. 46.099 habitantes. São mais municípios aqui do nosso entorno aqui. Rodeio, 12.757 habitantes. Benedito Novo, 10.520 habitantes. Vamos pegar aqui no mapa se a gente consegue mais municípios aqui do nosso entorno aqui. A Piúna com 9.811 habitantes. Vamos ver aqui Rio dos Cedros, consigo pegar aqui. Doutor Pedrinho, 3.637 habitantes. Rio dos Cedros com 10.865 habitantes. Os dados já estão divulgados aí pelo IBGE, então muita informação com certeza nesse relatório, o Censo 2022. Timbó, 46.099 habitantes, não é 46.100, faltou um para 46.100, 46.099 habitantes. E a nossa pérola do Vale crescendo. E o dólar tem forte alta, encosta em 4,85 com pessimismo externo. Em um dia de pessimismo no mercado internacional, o dólar teve forte alta e voltou a fechar acima de 4,80 pela primeira vez em quase 2 semanas. A Bolsa de Valores caiu pela terceira vez consecutiva no momento de correção das altas recentes. O dólar comercial encerrou nesta última quarta-feira, portanto ontem, vendido a 4,84, com alta de 4 centavos. A cotação operou em alta durante toda a sessão. Na máxima do dia, por volta das 9h50, chegou a 4,87. A moeda fechou acima de 4,80 pela primeira vez desde 16 de junho. Mesmo com a alta de ontem, a divisa acumula queda de 4,43% em junho e de 8,18% em 2023. No mercado de ações, o dia também foi turbulento. O índice Ibovespa da B3 fechou aos 116.681 pontos, com recuo de 0,72%. O indicador atingiu o menor nível desde 7 de junho, puxado por varejistas, mineradoras e bancos. Essa questão do mercado, né? Mercado de capitais, vejam só, um dia está bem, por isso que não dá para levar em conta isso no sentido de avaliar, a economia está estável e aí por isso o dólar e bolsa estão desse jeito ou daquele jeito, porque a bolsa e o dólar, eles sofrem influência não só da questão interna, sofrem influência e principalmente externa também. Veja o dólar aí a 4,85, chegou a 4,87 no dia de ontem, depois de estar aí abaixo dos 4,80, uma alta grande para um dia de operação, a Bolsa de Valores também caindo, enfim, sofre muita influência do mercado internacional. 7h mais 9 minutos, a gente encerra assim o nosso primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura.